Muito boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é José Gilberto, para você que não me conhece. E no meu canal eu debato ideias e coisas acerca do desenvolvimento humano. E hoje eu gostaria de trazer aqui para o meu canal uma ideia muito interessante. Esses dias eu estava vasculhando no Instagram, porque como eu trabalho como com venda de imóveis, de lotes de terra e coisas afins, eu uso muito o Instagram para captar clientes e e potenciais vendas, né? E aí eu vi uma frase do Nietzsche que eu escutei há muito tempo, na minha época de escola, quando eu tentei ler O Anticristo do Nietzsche, que dizia o seguinte: o homem com toda a sua arrogância criou Deus à sua imagem e semelhança. Criou um Deus à sua imagem e semelhança. Eu achei muito interessante debater sobre isso, porque muitas vezes nós temos uma visão de Deus que nós criamos. Nós não conhecemos de fato a pessoa de Deus. Nós não damos essa oportunidade de Deus se fazer conhecido por nós. Muitas das vezes, nós atribuímos a Deus valores que são vindos de nossa humanidade e nós chamamos isso de Deus. É uma humanização de Deus, basicamente. Como, Gilberto, eu percebo isso? Por exemplo, esses dias eu estava conversando no trabalho e meu gerente ele me perguntou algo. Ele disse o seguinte: Gilberto, ele brincando, ele disse: não, a vida ela não é como a gente quer. A vida é do jeito que a gente consegue, do jeito que dá. E aí uma colega de trabalho, e eu disse: não. Aí ele me perguntou: Gilberto, você concorda comigo? Eu disse o seguinte: não, a vida é do jeito que a gente quer. Aí uma colega de trabalho disse: não, você está muito enganado. A vida é do jeito que a gente é determinado por Deus. Olha, eu quero te dizer que isso é uma mentira que você está trazendo para si mesmo. Isso é uma falsa visão de Deus. Deus não está jogando dados lá do céu para definir a sua vida, sabe? Se você vai fazer, se você vai comer, se você vai beber, se você vai dormir, se você. Não. Deus ele participa do processo, mas você precisa convidá-lo, você precisa permitir que ele participe. Deus ele não é mal educado. Você que é mal educado, Deus não é. Você é um escroto, Deus não é. Deus ele bate na porta. Deus ele pergunta: eu posso entrar? Eu posso me fazer presente? Deus ele é sempre educado. Na história da Bíblia por inteiro, Deus sempre se mostra educado. Quando ele abordava algum profeta, ele perguntava antes se aquela pessoa tinha interesse de conhecer mais sobre ele, de entender mais quem era a pessoa dele. Então Deus ele é sempre educado. Então Deus ele não determina a sua vida. Eu sinto te informar. Se até hoje você pensou dessa maneira, isso é uma mentira que te venderam. Quem determina a sua vida são as suas escolhas, certo? E Deus ele vai participar, permitindo que dentro do contexto dessas escolhas algumas coisas aconteçam ou não. Então é basicamente isso. Por exemplo, você vai ter um filho. A atitude de se relacionar sexualmente com seu esposo, com o que quer que você tenha, é sua escolha. Deus ele não está definindo se você vai fazer aquilo ou não, se você vai deitar na cama, ter relações com aquele indivíduo ou não. Quem está definindo isso é você, criatura. Então é você que está determinando se vai de fato ter um filho ou não. Deus ele vai participar no processo de que maneira? A gênese de um indivíduo, de um ser humano, ela tem uma centelha do divino, mas ele participa a partir da tua resposta, do teu passo. Você dá o primeiro passo, e aí Deus dá o segundo, e assim sucessivamente até que se realmente esteja criado o ser humano. Mas Deus ele não define nada. É preciso que você dê um passo. E aí Deus ele entra no processo
para fazer com que ele de fato ocorra. Então, na verdade, nós temos dois momentos, ou a divisão de duas situações, que é a nossa participação e a participação de Deus. É tão verdade que, inclusive, se você que está me assistindo não quiser ser salvo, você não quer ser salvo, Deus ele não irá te salvar, porque Deus ele não pode nem te obrigar, né, a você desejar ser salvo, a aceitar a salvação, aderir à salvação. Mas ele não pode enfiar isso aí na tua goela. Logo, você não será salvo. E isso é a realidade. Deus ele não determina a tua vida. Deus ele não determina nada. Quem determina a sua vida, onde você está, onde você chegou, foram as suas escolhas. Tanto para o bem, quanto para o mal. Deus ele participou, permitindo que muitas coisas acontecessem em torno disso, que muitas situações propícias acontecessem, ou que muitas situações propícias para coisas ruins fossem evitadas. No entanto, pode ter certeza que a maior parte do processo, do caminho que te levou onde você está hoje foi definido por você mesmo. Não foi Deus. Que a maior parte das suas decisões você nem tem a decência de chamar Deus, de convidar Deus para participar ou mesmo questioná-lo. Então, é uma mera arrogância e presunção de um ser humano dizer que Deus determina a sua vida. Inclusive, essa mesma pessoa que disse isso, veja só você, alguns dias depois agiu com total falta de caráter de uma venda de um imóvel que estava associado a ela, que era de sua pertença. Eu tinha combinado com o meu cliente, e ela, sem avisar, pegou e fez essa venda, fez entre aspas, porque a pessoa não deu um sinal, não deu nada, não forneceu dinheiro, apenas deu a palavra. E, no entanto, meu cliente estava muito interessado e tinha dinheiro para dar, mas ela preferiu, por pura maldade, fazer isso. Definiu a venda para outra pessoa. E aí você vê. Então aí você para e pensa, poxa, será que Deus está determinando que ela seja essa pessoa escrota, que age de uma maneira tão vil, né, atrapalhando um colega que está começando na profissão? Ainda foi Deus que definiu que ela fosse essa pessoa desgraçada, né? Deve ter sido Deus. É porque Deus determina a vida dela, como ela mesma falou, né? Quem determina a nossa vida é Deus. E aí você vê a hipocrisia, você vê a inconstância, e você vê como, na verdade, o lixo de pessoa que você é, na verdade, não é determinado por Deus. Por que é que Deus iria querer participar de um produto tão digno como você? Deus jamais desejaria isso. Entendeu? Deus não se ilameia com os porcos. Então, se sua vida é boa, ou se sua vida é ruim, entenda que a maior parte das decisões que te levaram aí foram suas. Você, com todo o seu maldito orgulho, criou uma imagem e semelhança de Deus distorcida. Deus não é alguém que fica jogando dados lá do céu. Deus não joga dados. Deus é o autor da vida. Ele salva. Ele liberta. Certo? Mas Deus não joga dados. Deus, ele não está determinando nada. Deus, a todo momento, ele está desejando ser convidado para participar. No entanto, muitas vezes você não o faz. E está tudo bem. Isso também é escolha sua. Logo, não deves tu reclamar das consequências das tuas atitudes. Entendeu? Então, quando muitas vezes eu vejo essa colega reclamando de situações que estão dando errado, sabendo, né, de que existe uma lei muito forte que comanda o universo, que é aquela famosa: tudo aquilo que eu entrego volta para mim. Sabendo dessas atitudes de mau caratismo, porque isso aí, na verdade, revela quem a pessoa é, sabe? Porque tem muitas dessas pessoas, principalmente religiosas, seja evangélicos, católicos, que se escondem atrás desse véu aí de religiosidade. E isso aí mostra de fato a miséria que a pessoa é. E veja, quando eu vejo coisas dando errado, eu tenho certeza que foram impacto dessas atitudes que ela teve. Esse é o ponto. Então não reclame. Entenda que
Você criou uma imagem falsa de Deus e que você deve, a partir de hoje, quebrar isso, sabendo que, na verdade, você determina a sua vida. Isso está, inclusive, no livro O Segredo da Mente... O Segredo das Mentes Milionárias, lá do T. Harv Eker. É você que determina a sua vida. Se você ler o ponto de inflexão do Flávio Augusto Serrano, também vai ter essa visão, que, na verdade, quem determina para onde você vai ou deixa de ir é tão somente você. Então, crie vergonha na sua cara e entenda a realidade dos fatos e pare de delegar a Deus aquilo que é tão somente fruto das suas atitudes. Então, essa conversa que eu queria ter hoje com vocês, expondo um pouco do que eu passei, uma situação bem chata, mas é isso mesmo. A gente supera, bola para frente. E se você de alguma maneira gostou desse conteúdo, te interessou de alguma maneira, considere se inscrever no meu canal. Deixar teu curtir, teu comentário, lembrando sempre de ser respeitoso. E a gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer gravar para você.